Olá, meus caros. Estamos no último domingo do mês de setembro. Comemoramos então o dia da Bíblia, que é a Palavra de Deus iluminando nossa vida e nossas escolhas do dia a dia. A palavra que Deus nos dirige neste domingo nos leva a refletir sobre as muitas e injustas acusações que fazemos contra Deus. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel nos mostra o próprio Deus questionando este comportamento do povo, que reclamava que os caminhos de Deus não eram retos e também que a sua conduta não era correta. E o próprio Deus explica que quem pratica o mal e morre foi por causa do mal praticado que ele morre, e não porque Deus quis. O que acontece é o contrário. Deus quer que o pecador se arrependa e viva. E Deus dá muitas oportunidades para isso acontecer. O problema é que muitas vezes obstinamos no mal e acabamos fazendo a mesma coisa que aquele povo, ou seja, culpamos Deus das coisas ruins que acontecem conosco, sendo que elas podem simplesmente ser, ou não, a consequência de uma má escolha que fizemos. Ou seja, Deus não é culpado dos males que acontecem no mundo. No Evangelho, temos a pergunta que Jesus faz aos seus adversários. 2 filhos são enviados pelo pai a trabalhar na vinha. O primeiro responde sim, porém não vai. O segundo diz, não quero, mas logo se arrepende e vai. A pergunta de Jesus é, qual dos dois fez a vontade do Pai? É uma pergunta retórica, pois é claro que iriam falar que foi o segundo, o que havia dito que não iria, mas se arrepende. Daí Jesus conclui dizendo que os publicanos e as prostitutas os precederiam no reino de Deus. Percebam que o primeiro filho, o que disse sim, representa o povo eleito de Deus, que até disseram sim ao chamado à salvação. Mas foi uma resposta mais aparente do que real, foi de boca para fora, como se diz. Para esses, Jesus dirá, dizem e não fazem. Foram aqueles que ouviram João Batista e o próprio Jesus Cristo, mas não acreditaram, porque estavam muito seguros de si e achavam que não precisavam de conversão. Percebam que são exatamente estes que estavam vendo os publicanos e as prostitutas os sucederem no reino de Deus, já que estes se arrependeram, afastaram-se de vez das suas maldades e creram em Jesus. O que acontece, meus caros, é que o orgulho, a presunção e a prepotência são vermes que corroem todo o bem e são os maiores obstáculos para a salvação, pois não permitem a humildade necessária, aquela que nos faz reconhecermos os próprios erros. Na segunda leitura, São Paulo mostra-nos o exemplo de Cristo que esvaziou-se totalmente de si para assumir a condição de servo. Então, se o Filho de Deus se humilhou tanto para nos salvar, seria muito pedir que nos humilhemos até reconhecermos nosso orgulho e pecados? Termino essa reflexão citando as palavras de São Paulo, que nos exorta a vivermos unidos no amor, em harmonia, procurando a unidade, que nada façamos por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgando que o outro é mais importante. Isso me lembra muito a palavra empatia, tão falada atualmente, que nada mais é do que aquela atitude de se colocar no lugar do outro, calçando o seu sapato, sem julgá-lo, apenas indo-lhe ao encontro para amá-lo, fazendo por ele aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Esta é a regra de ouro da mensagem cristã. Meus caros, que pela intercessão de São Pancrácio, Deus vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.